Ok, pessoal, estamos de volta e vamos junto com vamos agora levar. Eu fiquei um pouco perdido aqui com esse negócio do som ter saído, né? Acabou que a gente se perdeu um pouco. Agora a gente vai contar a história que eu estou há dias falando nisso. Nessa poltrona onde está a Jaqueline, esteve agora o Delino, esteve o prefeito, esteve a Kátia. Essa é a história do povo de Teresópolis. Esse é o nosso povo. Como é a Jaqueline, que é professora, que é educadora, e tantos que vêm passando, como é o Delino, que contou a história dele agora, né? História de vida. Que história, né, Jaqueline? Do Delino, hein? É, muito Tá ligado aí, emocionante. Gustavo? Pra cima. Assim, tá. Que história dele, hein? É essa história de superação, né? Superação, né? Superação. Você vê, o cara penou, foi preso, puxou cadeia. Poderia ter continuado, né? Mas ele preferiu, né, parar e mostrar, né, que a oportunidade que ele teve, né, pode mudar a vida, né, de muitas pessoas. É verdade. E agora ele tem incentivado outras pessoas também, né, a sair dessa vida. Então, hoje é a meta dele, né? Essa é a meta, né? A gente, com essa interrupção que a gente teve aqui, infelizmente por causa do roubo de cabos, mas o Delino vai voltar aqui, eu não tive tempo de perguntar a ele, embora tenha perguntado fora do ar, se ele já sofreu algum tipo de preconceito. O que ele disse foi que o que ele sofre mesmo é quando ele está correndo, que muita gente passa por ele de carro e chama e xinga, fala, seu macaco. Você ouviu ele falar isso, né? Ouvi. Coisa horrível, né? Isso no coração das pessoas. Gente, as pessoas estão cada dia pior. As pessoas estão ficando nojentas. Olha, isso é muito triste, racismo. Bom, mas vamos contar a história. Tem tanta gente solidarizando aqui com você, é um negócio impressionante. Depois você tem que entrar aqui, tá? Agradeço, né? Depois todo você tem que entrar carinho, aqui né, recebido nesses no dias. Facebook. Agora já não dá mais tempo de ler. Conta a tua história. Então, no sábado... Aliás, não conta a tua história já não, peraí. Você é professora? Sim, professora de ciências. Como é que começou a tua história como professora? Então, quando eu tinha 7 anos, eu já tinha o desejo, né, de ser professora. Eu lembro que eu pedi minha mãe para comprar um diário. Então, assim, eu cortava das revistas, né, as crianças, né, colocava em fila, botava, assim, sempre foi a minha inspiração, né, ser, né, professora. Eu sempre quis ser professora. Então, eu fiz faculdade, né, lá em São Gonçalo, né, por 3 anos. E comecei a estudar, né, para prestar concursos. E tem 6 anos que eu consegui passar no concurso do Estado. E agora eu estou também, não só trabalhando no Estado, como contrato também pela Prefeitura Municipal de Teresópolis. Você também trabalha na Prefeitura. Também Isso, como contrato. Professora municipal. Você é daqui de Teresópolis? Eu sou de Nilópolis, nascida em Nilópolis. Vim para cá com 13 anos, quando a minha mãe faleceu. Né? Aí... Meu pai, né, chegou até mim e a minha irmã perguntando, né, onde que a gente queria ficar, se queria ficar com ele, ou aqui em Teresópolis, que tinha a irmã da minha mãe, e a gente preferiu ficar aqui com ela, né? E até então a gente está, eu estou aqui, né? Tem 24 anos. Você é boa professora? Acredito que sim. Eu estou perguntando porque estão dizendo aqui pelo Facebook que você é muito competente. Né? Muito obrigada. Então, você é carinhosa? Sou. Também estão dizendo aqui que você é carinhosa, né? Tem uma opção de gente aqui, Janaína Rocha, Silvia Arbex, Érica Ferreira, Wellington Mariano, Ana Maria, quem mais? Núbia, tem gente pra caramba. Quem é a Larinha? A Larinha, a Núbia está aqui, nossa Larinha, a Ana Maria, boa sorte, Delino. Então, o pessoal está aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Fala, guerreira, nossa Jaqueline, não nos calemos, basta de preconceito, não ao racismo. Eu acho isso um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso. Sim. Mas, infelizmente, ele acontece, né? Infelizmente, né? Na tua época de colégio, você sentiu alguma coisa? Teve muita racismo? Coisa, muita coisa, porque morando lá em Nilópolis, minha mãe era faxineira, né? E ela pagava escola particular para mim e para minha irmã. E tinha época que eu era a única negra na sala, né? E falavam do meu cabelo, da minha cor, falavam que eu era... Porque eu sempre fui muito magra, que eu era uma vassoura queimada. Então, assim, sofri muitas coisas mesmo na escola. Muitas vezes também colocava caneca long, trancinha, eles ficavam me chamando de Bob Marley. Então, assim, foi uma época muito difícil, mas eu também encontrei muitos amigos, né, que eu tenho até hoje, que sempre foram carinhosos, sempre me defenderam.
Então, assim, teve o lado ruim, mas também teve o lado bom, né, de ter pessoas, né, mesmo naquela época, que entendiam, né, que aquilo que eles faziam eram errados e sempre estavam do meu lado. Agora, chamar de Bob Marley é até elogio, né? Sim, Porque, pô, o cara é fera, né? Era, né? O cara era fera. Aliás, fã dele, hein? Então, você sofreu isso quando era criança? Sofri muito, muitas vezes. Na faculdade? Na faculdade, não. Na faculdade, não Não sofri, passou não. por isso? Não, graças a Deus, não. Deixa eu chamar. Posso chamar a Lara? Pode, Você permite que eu chame a tua filha? com Larinha, vem certeza. cá, Larinha. Eu vou chamar a Lara, porque eu já conversei, já bati papo com elas. Então, eu já conheço. Lara fica ali do lado da sua mãe. Se você quiser, pode tirar a máscara. Olha a carinha dela, hein? A Claudinha está aqui, Claudinha Zambuja. Em pleno século XXI, ainda precisamos falar sobre racismo. A humanidade precisa evoluir. Ser humano é tudo igual. Eu não concordo, Claudinha, que ser humano seja tudo igual. Eu acho que não são. Tem alguns que são ruins, tá? Mas a maioria não são iguais, não. A maioria, todo mundo é gente boa. Alguns são ruins, né? Deixa eu te perguntar, Lara, você estava junto com a tua mãe quando aconteceu? Sim. Tá, a gente ainda não vai falar disso, tá? Quero saber o seguinte, você tem consciência do que aconteceu? Você ficou triste? Fiquei bastante. Isso já aconteceu com você no colégio? Eu nunca sofri racismo, mas já falaram pelo meu cabelo, sobre o meu cabelo. Aham. Aí, só isso mesmo que falaram sobre o meu cabelo, mais nada. Tá, mas você tem muita colega no colégio, os amigos. Sim. Você acha que está mudando, Jaqueline? Olha, eu acho que ainda precisa ser muito falado, né? Porque as pessoas acham, né, que é mimimi, né? Que a nossa dor é mimimi. Então, agora a palavra da vez é mimimi. Tudo Isso é verdade, mimimi. isso é verdade. A luta da mulher é mimimi, né? A luta do negro é mimimi. Então, assim, quando não está na sua pele, então você se dane, né? Mas até você passar por uma situação dessa, né? Assim, só quem passa que entende, mas assim, eu acho que as pessoas precisam respeitar. Eu acho que esse negócio de falarem agora que é mimimi, e estão realmente falando isso, é uma opinião minha. A gente pode até debater isso, eu e você, e o pessoal que está em casa também. Eu acho que é porque estão politizando muito. Sim. O mundo que a gente está vivendo hoje está muito politizado. Tudo é política. O Brasil hoje está dividido em dois lados. Exatamente. Quem é contra e quem é a favor. Aí a gente vai ter que falar de Bolsonaro, de Lula, eu não quero entrar Sim, nisso aí. Mas a gente está dividido em dois lados. Então, quem é contra e quem é a favor. E aí começou essa história de mimimi, e de bolsominions, e de lulistas. Eu acho isso uma tremenda de uma bobagem. Sabe por quê? Porque foge do que a gente tem que realmente debater, que é o racismo que está dentro do coração do brasileiro. E a gente é hipócrita para dizer que não existe racismo no Brasil. Realmente existe racismo, né? Muitas pessoas acham que acabou lá quando foi assinada a Lei Áurea. E não, né? A gente tem lutado muito, né, contra isso. E como a moça aí falou, né? A gente tem que falar, está aqui falando sobre isso. Né? As pessoas ainda não aprenderam, né? Muitas vezes é por falta mesmo de não saber, né, de não estudar sobre o assunto, e, por outro lado, é ruindade mesmo, né? Já está, né, na pessoa. Porque você conhece, lógico, você como professora, você conhece a história americana. Sim. Né? Você conhece o que acontece hoje. Acontece hoje, não, há séculos, nos Estados Unidos. A gente fala dos Estados Unidos e falamos do Brasil. Mas a gente não fala do que aconteceu na Argentina, do que aconteceu no Uruguai, no Paraguai, que é a mesma coisa, não tem diferença. Sim, não tem diferença. Então, essa porcaria está no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. E não é só, em alguns países, não é só com o negro. É com o mexicano, o guatemalteco e outros países que migram para os Estados Unidos que sofrem as consequências, que sofrem o racismo. Exatamente. Tá, em todo mundo, em toda parte existe, né? A pessoa que fala que racismo não existe está totalmente enganado. Agora, você estava esperando o ônibus? Na Casa e Vídeo, né? Eu e a minha filha estávamos indo para Guapi, almoçar na casa de uma amiga minha da época da faculdade, né? Ela queria conhecer lá, apesar dela morar em Guapi, a gente ainda, ela não, mesmo lá tendo 11 anos, a gente ainda não tinha se encontrado nesse período, né?
Então, ela me chamou para almoçar na casa dela e a gente estava esperando, né, o Magé para poder pegar e descer em Guapi. Até antes mesmo de passar o ônibus, apareceu um cara, né, falando no carro, perguntando se eu estava indo para Guapi. Assim, achei até estranho, que ele falou que eu também estou indo para lá, né? Diz ele que era Uber, né? Aí eu falei assim, não quero. Ele falou assim, o ônibus está muito cheio, é melhor você vir comigo, né? Aí, assim, achei até estranho aquilo, né? Aí ele foi embora, o ônibus veio, até falei com o Lara, mesmo se o ônibus estiver cheio, se a gente não puder entrar, a gente fala com seu pai, a gente desce, fala com seu pai e pede ele para nos levar. Aí nisso a gente entrou, né, no ônibus, né, e como eu dei R$ 50, o motorista não tinha troco, eu assim, vou sentar aqui na frente. E até mesmo o ônibus estava cheio, né, só tinham 2 lugares ali na frente. Aí ela tinha uma senhora sentada sozinha e esse rapaz, né, sentado. E tinha 2 lugares no corredor. Aí eu coloquei Lara para sentar perto da senhora e fui sentar perto desse rapaz. Só que eu falei assim, eu vou sentar aqui. E ele já começou a olhar com cara feia para mim. E não tirou a mochila. Aí eu entrei assim e fiquei esperando para ele ver que eu ia realmente sentar ali, que eu não ia abrir mão de sentar ali. Aí ele já tirou a mochila, mas já começou assim, peraí, garota, que não sei o quê, falando assim comigo. Aí eu olhei e falei assim, hein? Assim, o que está acontecendo? Não posso sentar aqui? Aí ele falou assim, sua feiosa, você olha no espelho. Eu falei assim, eu prefiro ser feiosa do que ser mau caráter. Falei assim para ele. Aí ele falou assim, preto é uma desgraça mesmo, só serve para atrapalhar. Aí eu virei para ele e perguntei, o quê? Preto é uma desgraça? Ele falou assim, é isso mesmo que você escutou. Aí eu falei com ele, vou te mostrar que preto é uma desgraça. Aí levantei e gritei, motorista, para o ônibus, que eu sofri racismo aqui dentro do ônibus agora. Para o ônibus, né? Aí ele falou que só poderia parar ali no IML, porque ali talvez teria um policial militar. Aí, nisso que ele parou ali, nisso eu continuei falando assim, você está pensando que você é quem? Você vai falar e vai ficar e nada vai acontecer? Aí ele pegou e falou para mim, isso não vai dar em nada, o cara, né, que fez isso não vai dar em nada, porque ninguém escutou eu falando. Aí ele até falou assim, toca o ônibus, motorista, que isso não vai dar em nada. Aí eu falei com ele, pode até não dar em nada, mas hoje você vai para a delegacia e eu vou fazer a minha parte, que é te denunciar, porque eu não vou me calar. Você vai falar, achando que você vai falar e vai ficar quieto, vai ficar por isso mesmo, eu não vou me calar. Aí, nisso, o motorista parou o ônibus, eu desci, entrei junto com a Lara no IML, mas só que assim, não encontrei ninguém ali, né, que pudesse me atender no momento. Aí eu saí e liguei para o 190 e fiquei ligando para o 190 e o motorista veio ao meu encontro. E nisso, quando eu estou falando com a atendente, o cara desce do ônibus já para fugir. Aí, quando eu vi ele fugindo, eu saí correndo atrás dele e puxei, né, pela manga. O pessoal que estava dentro do ônibus, alguém te auxiliou? Ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto na hora. Todo mundo estava quieto, ninguém estava falando nada. Aí, quando eu saí correndo e tentei, segurei na blusa dele na manga, ele foi e me deu o soco, né? Quando eu até gritei assim, você não vai embora, você vai pagar pelo que você fez. Aí ele me deu o soco, nisso que ele me deu os socos, aí eu larguei ele. Aí ele saiu correndo e aí foi que as pessoas do ônibus começaram a gritar, pega ele, que se ele não está devendo, porque se ele está fugindo porque ele deve. Aí foi que o moço que estava passando de moto junto com a namorada parou a moto, pulou em cima dele, né, e segurou ele até que a polícia pudesse chegar. O pessoal do ônibus também foi bem covarde, tá? Sim. Porque, um monte de gente dentro do ônibus, ninguém fez nada, foram bem covardes. Sim, Esse tempo inteiro, foram omissos. Você está contando para a gente, nós vamos continuar a tua história, mas a Lara está ali balançando a cabeça, dizendo que sim, que sim, que sim. Você assistiu tudo. Eu assisti quero tudo. Que você agora, a história que a sua mãe contou, eu quero que você conte. A gente entrou no ônibus, né? Aí tinha 2 lugares, como ela disse. Aí, como ela não deixaria eu sentar do lado do cara porque ela não sabe quem era, eu sentei do lado da moça. Daí, ela foi sentar lá e o cara não quis tirar a mochila. Ele começou a olhar com a cara feia. Eu vi que ele falou com a cara feia, assim, cara de bravo, que não queria que ela sentasse ali. Daí, ele falou alguma coisa. Eu tenho como provar que ele falou alguma coisa mesmo não escutando?
Ela fez assim, tipo, como é que é? Aí ele falou alguma coisa, eu não sei. Ela começou a gritar lá, falando que ela sofreu racismo. E depois eu desci junto com ela. Aí quando a gente entrou lá dentro do... Qual é o nome daquele lugar? Do ML. E não tinha ninguém mesmo. Parece que estava abandonado. Daí a gente saiu, minha mãe começou a ligar para... 190. Daí ele começou a correr. Ele puxou ela e deu soco nela. E o cara na frente segurou ele. E o policial chegou. Até o policial chegou. Aí meu pai chegou, ele queria bater nele, mas a gente não deixou, porque senão não ia ficar do lado dela, que seria do lado dele, porque ele sofreu, ele ia... No caso, assim, ela quis dizer que se meu esposo, né, tivesse agredido o moço que fez, né, seria igualar. Isso, ia Você ia igualar. Tá? Então a gente não queria isso daquele... A gente queria justiça, mas sem violência. Ele ficou muito nervoso, que a Lara estava chorando muito, né? Estava gritando, falando que odiava pessoas assim. Eu nunca vi Lara desse jeito, né? Ela ficou muito nervosa. Aí foi que as pessoas do ônibus começaram a entender o que realmente estava acontecendo. Porque eu também estava muito alterada, né? Porque jamais pensei que fosse acontecer um negócio desse. E eu falando, né, que eu não ia apanhar também. Além de sofrer racismo, ainda apanhei ainda, né, de uma pessoa. E depois lá, aí quando foi que meu esposo chegou nervoso, a gente tentou falar com ele que não ia adiantar rebater aquilo tudo através, né, da violência. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook, tem gente pra caramba dando opinião. E um dia eu vou debater um negócio que eu vi aqui sobre cotas. Vamos lá, Ana Maria, Larinha querida. Você, né? Lara é muito especial, a Érica aqui falando, Fernando Luiz, lindas, a Deleci, muita força, Jaqueline, juntas e misturadas, a Núbia Andrade, Larinha, minha pequena linda, Claudinha Zambuja. Digo no sentido de que cor da pele não faz um ser melhor, pior que o outro. A Claudinha está respondendo para mim. É isso mesmo, Claudinha. Érica Ferreira, o racismo precisa ser denunciado. Mimimi, a falta de empatia pela dor do próximo. Cláudia Barcelos, como a Lara está crescida, sempre linda. Te conheceu pequenininha, a Cláudia. Não sei quem é. O sangue é tudo igual, bola para frente, Jaqueline, tem que botar esse cara em cana, tem mesmo. Wellington Mariano, Colégio Estadual Lions Clube Teresópolis, Rio de Janeiro. Teresópolis, Rio de Janeiro, presentes juntos contra o racismo. O Valdevino de Oliveira Arthur, política é bobagem, não é possível compreender o racismo fora de uma dimensão política. Não seja leviano, Carracena, pelo contrário, Valdevino. Talvez você não sabe o que é ser leviano, que aí você está me ofendendo, porque leviano é bandido, tá? E eu não sou leviano. O que eu quero dizer é que estão politizando neste momento o racismo, estão politizando o racismo. Lógico que eu vou discutir racismo sempre. E eu vou te contar uma história, Valdevino, que você não sabe que aconteceu comigo. E você não sabe o que é ser leviano. Ana Maria, concordo, Érico, o racismo tem que ser denunciado e combatido. Nívia Azevedo, orgulho, Jaque. Adeleci, diga não ao racismo. Cláudia Barcelos, estamos com vocês, Jaqueline e Lara. Os franceses adoram uma mulher negra, Adeleci falando. Acho que todo mundo, né? Negra, branca, índia, não importa, tem que adorar o ser humano. O Valdevino voltou. O Brasil está realmente dividido em dois lados. Um que denuncia o racismo e outro que chama isso de mimimi. A Jaqueline deu um belo exemplo de combatividade. Fez o que muitos não têm coragem. A atitude dela foi incrível. É uma guerreira. É colega da minha mãe. Eu não conhecia, mas agora conheço sua história e admiro muito. Ana Maria, que triste. Érica Ferreira, parabéns pela coragem. A Vanusa aqui aplaudindo. Lamentável tudo isso. A Núbia, Fabiana Rei, absurdo. Em tremendo século XXI, ainda existe preconceito e racismo. Vanusa Lima, racismo é crime. Fabiana Rei, tem que colocar a boca no mundo mesmo. Vanusa Lima, gosto da atitude dela. O racista tem um aliado forte. Valdevino está aqui com a gente, voltou. Viva as cotas, viva a diversidade. Não ao racismo, não ao machismo. Wellington Mariano, quem presencia uma situação dessas não ajuda e não se posiciona é cúmplice. Lógico. Janaína Rocha, duas queridas, já que estamos juntos contra o racismo, e caramba, gente pra caramba aqui. Parabéns para esse cara da moto.
no meu ponto de vista, não faltou uma pessoa de coragem para segurar o cara dentro do ônibus. Racismo é político. Você segue... Cadê? Peraí. Você segue... não vou discutir isso com você, Valdevino. Não conhece a minha vida. Valdevino, deixa eu te falar uma coisa aqui. A mãe das minhas filhas, lamentavelmente já faleceu, era negra. Tá? As minhas netas são negras. Eu tenho 2 netos, um já falecido, negro. Tá? Eu tenho uma neta que hoje mora em São Paulo, Valdevino, e que ela conversando comigo, sentada na rua. Ela falou assim, vô, há 4 anos atrás, eu quero falar com você. Ela tinha 20 anos. Eu quero falar com você. A lágrima desceu dela. Eu já sabia o que ela queria falar comigo, Valdevino. E ela falou, vô, estou sofrendo muito. Eu e ela sentados na rua. Tá? Sentado na rua. E ela contando para mim a vida, o que estava acontecendo com ela. Ela hoje mora em São Paulo. Ela foi embora de Teresópolis. Ela mora em São Paulo. Então, eu sei o que é isso, porque eu tenho dentro de casa. Tá? Eu tenho dentro de casa. As mães a mãe das minhas filhas era negra. Infelizmente, ela morreu há muitos anos atrás. E eu tenho as 3 filhas. Eu tenho 5 netos. Um que já morreu com 24 anos. Tá? Eu, quando falo do Lucas, é que o Lucas foi que morou comigo. Tá? O Eric hoje está em Rio das Ostras, a Fabrícia está aqui em Teresópolis, tem um danado lá, bisneto, com 6, 7 anos, tá? Que vive comigo, vive agarrado, muito agarrado comigo, quando eu vou lá, na casa dele, enfim. Eu tenho história também para contar, tá? Seguindo aqui, Nívia Azevedo, o cara da moto é um herói, beijo Lara, Fátima Oliveira, Jaqueline, bota esse caso para frente, sim, tem que botar. Janaína Rocha, belo exemplo. E aí você fez o quê? Você foi na delegacia? Sim, aí os policiais levaram ele, né? E eu fui com meu esposo, a gente foi para a delegacia. Aí, nesse momento, aí meu primo que está aqui me acompanhando, né? Seu? Meu primo. Teu primo? Isso. Luiz Henrique. Luiz Henrique está aqui com a gente. Aí ele ficou lá comigo, né? Porque eu pedi para o meu esposo levar a Lara para casa, que já tinha, né, presenciado coisas, né, absurdas demais, e não queria que ela ficasse também lá na delegacia. Então, aí ele foi para casa com ela e meu primo foi me auxiliar junto com uma amiga minha. E a gente ficou lá, aí o moço também da moto ficou comigo, né? Ele foi testemunhar. Alguém do ônibus foi? O motorista viu, né, as agressões, se colocou à disposição para poder testemunhar, mas ele teve que seguir com o ônibus. Mas ninguém do ônibus foi, não. Só que, assim, pelo que eu fiquei sabendo, teve uma moça dentro do ônibus dizendo que ele falou, quando eu desci com a minha filha para entrar no ML, que ele ficou dentro do ônibus falando mais coisas, né? Assim, só que as pessoas do ônibus não foram omissas, né? Eles viram tudo o que estava acontecendo, até mesmo na hora que ele desceu, ninguém segurou nem nada. Então, assim, eu tive aquele impulso de segurar ele, porque, assim, ele vai fazer e não vai pagar, ele precisa pagar. Eu sei que eu me arrisquei, né? Ele me bateu e tudo mais, só que, assim, foi o que eu pensei assim, não, ele vai ter que pagar, ele vai ter que ir para a cadeia, apesar de não ter ficado preso, mas, assim, a minha parte eu fiz. Não posso deixar ele me insultar desse jeito e ir embora e sem fazer nada. Mas ele não ficou preso? Não ficou preso. Vai responder por injúria racial e por lesão corporal. Sim, lesão corporal, vai responder. Isso. Ele vai responder um processo enorme. Não acredito que fique preso, infelizmente, que as nossas leis são falhas. São falhas. São falhas. Por isso que ele disse para mim... uma porcaria de um Congresso... Aí é que eu digo que estão politizando. A gente tem uma porcaria de um Congresso, que são deputados e senadores, que pouco fazem com leis para favorecer. Eles fazem lei para protegê-lo, para proteger a eles. Justamente. Agora, ninguém faz uma lei pesada contra o racismo, ninguém faz uma lei pesada contra o cara que atropela uma pessoa porque está bêbado. O cara paga e vai embora. Tá? O cara que atropela uma pessoa porque está bêbado tem que ficar em cana. Não pode nem sair da cadeia. Só que as nossas leis são feitas pelos políticos. Lógico, pelo Congresso.
Então, Sim. aí é que eu digo. Isso é que é a politização da lei. É a politização do racismo, infelizmente. Porque é o que acontece no Brasil. Quando ele pegou e colocou a mão assim na cabeça e fez assim, deitou na poltrona, assim, toca, motorista, que isso não vai dar em nada. Isso que ele falou, porque ninguém escutou eu falando. Isso que ele falou. Então, ele ainda debochou ainda, né? De eu estar ali falando, ele disse não vai dar em nada. E saiu pela porta da frente como se nada tivesse Você não tem acontecido. foto dele, nada? Não, não tenho. Na hora a gente fica assim, eu nunca pensei, né, que fosse passar por uma situação dessa, a gente não pensa em nada, né, que eu também poderia ter entrado no ônibus, perguntado a alguém, né, se mesmo a pessoa não se dispôs, mas assim, a gente fica Você desnorteado. encontrou com ele outra vez depois? Não, graças Não, a ele Deus não sabe não. se ele é daqui, se ele é Ele disse que é de ele está morando aqui, mas que ele é de Nova Iguaçu, que ele estava indo para Nova Iguaçu. Isso que eu escutei ele falando lá, no depoimento. Porque se a lei o mantivesse preso, tá, seria mais fácil. Agora, ele, de repente, ele desaparece, se for de Nova Iguaçu mesmo, desaparece, vai ser convocado daqui a 2, 3 anos, porque tudo demora muito. Tudo demora. Tá? A justiça, ela demora demais aqui, demora demais. Só não demora nesse momento, eu voltando ao mesmo assunto, da politização. Agora mesmo, por exemplo, a Copa América, é ou não é no Brasil, estão discutindo isso, quem vai decidir Copa América é o Supremo Tribunal Federal, eles é que vão decidir. Agora, no caso de racismo, até chegar num Supremo, leva anos, vai levar anos esse troço. Então, é politização, sim, que acontece no Brasil, infelizmente. O nome dele? É Paulo César. O nome dele Não é tem Paulo um César. sobrenome, alguma coisa? É Paulo César Lousado, né? Mas só que assim, só tenho essa informação, né, dele. Eu não sei realmente se ele mora onde que ele deu o endereço lá, porque é um cara assim totalmente mentiroso, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza, com certeza. Porque depois ele começou a falar um monte de coisa, que eu tinha rasgado a camisa dele, que não sei o quê, se fazendo de santo. Jaqueline, aí depois, quando isso tudo passou, quando você ficou sozinha, você e a Lara, como é que foi esse papo? Então, até eu sair da delegacia com meu primo e tudo, que depois eu fui para o ML, eu estava forte. Mas quando eu cheguei no carro, que meu esposo foi me buscar lá no ML, vi lá, eu desabei a chorar, porque aí sim que eu fui ver a dimensão do que estava acontecendo, que tinha acontecido. E você? Ficou triste com tudo isso? Fiquei bastante, porque eu nunca imaginaria que isso acontecia, se isso acontecia. Se isso ia acontecer com a gente. Estão perguntando aqui se alguém filmou. Então, as pessoas do ônibus filmaram, né? Aí agora eu não sei, ainda até agora não chegou nenhum vídeo. A gente não sabe onde eles Pô, botaram. gente, pelo amor de Deus, a gente precisa desse vídeo. Tem que denunciar. Então, precisa realmente desse vídeo. Se você filmou, manda o vídeo para aqui, manda o vídeo para elas. Você dá aula onde? No Lions e no Mariana Leite. Por isso que o pessoal do Lions entrou aqui. Sim, é. Estão perguntando se você fez exame de corpo de delito? Fiz. Tá. Então, se o pessoal filmou aí, gente, vamos compartilhar, vamos mandar isso para cá, que a gente tem que mostrar quem é o sujeito. Marinha, é o seguinte, eu te perguntei se você ficou triste, lógico que você ficou triste, mas isso tem que servir de exemplo para você, Jaqueline, para você continuar enfrentando o mundo. Sim, porque o mundo, ele é cruel, com brancos, com negro, com índio, com pobre. No Brasil, o mundo é cruel, lamentavelmente. Aqui em Teresópolis, Jaqueline e Lara, a gente, estão botando aqui, Escola Lions, como você, Ana Maria. A gente diretora. tem aqui uma grande parte, uma boa parte da população, muito rica, e eles moram dentro dos condomínios. Essas pessoas, e eu não estou criticando, cada um leva a sua vida. Eles vivem ali, eles criaram um mundo. Eles criaram o mundo deles. E não sabem que cá fora existe toda uma população que sofre, que passa fome, que passa frio, uma população de rua aqui em Teresópolis, um sopão, o abrigo do sopão, que, aliás, amanhã o pastor presidente do sopão vem aqui no programa. Tá? Essas pessoas não sabem disso, que tem que se fazer campanha para arrecadar a cesta básica, para alimentar pessoas aqui em Teresópolis. Eles ajudam, sim, mas não é só essa ajuda que a gente precisa, que as pessoas precisam. Precisa da ajuda espiritual, do amor, do calor humano. E que essas pessoas não
fazem isso. E isso sempre foi assim, infelizmente. A história do mundo conta isso, Jaqueline. Você é professora, você sabe onde eram os feudos. Os reis, os de sangue real, moravam em castelos e em volta a população pobre. Sempre foi assim. Sim. Isso continua hoje. Continua. Infelizmente. Isso, continua. infelizmente, continua hoje. Aqui em Teresópolis, nós temos aí, hoje, pessoas, milhares de pessoas com fome e não se alimentam. A gente está fazendo campanha de cesta básica para ajudar pessoas, infelizmente. Tá? Infelizmente. E eu poderia até falar aqui, está aqui a Érica falando, tem que expor o racista, exatamente isso. Agora, infelizmente, os racistas estão aí espalhados na cidade inteira. Tem aquele, né, que não quer conviver, né, que não fala, mas a gente sabe que existe, né, do nosso lado, muitas vezes, pessoas assim, desse jeito. Só não faz como esse cara aí, né? Só não fala, mas que não quer negros, né, do lado, no seu convívio. Eu quero dizer para você o seguinte, a TV Diário, o programa El Carracena, a gente está aqui à tua disposição. A Fabiana está aqui. Fabiana Rei. Quem tiver o vídeo pode mandar, que mandarei para ela. Não podemos deixar isso passar, temos que denunciar. A TV Diário que fica aqui à tua disposição, meu programa à tua disposição. Muito obrigada. Eu gostaria de, daqui mais algum tempo, daqui um mês, voltar a conversar com você. Sim. Você voltar aqui ao programa. Sim, com certeza. Porque tem muita gente que está sofrendo isso, que às vezes não tem coragem de denunciar. Mulheres agredidas, crianças sendo abusadas sexualmente em Teresópolis. Sim, é verdade. Eu tenho feito todas essas denúncias aqui, tenho trazido. Semana passada, a doutora Vera, promotora criminal, esteve aqui com a gente, o delegado também, falando sobre crianças que estão sendo agredidas em Teresópolis. A polícia prendeu 8 há um mês atrás. Foram 8 camaradas presos em Teresópolis. Luiz Henrique, 8 sujeitos foram presos aqui. Abusando de crianças. Tá? Então, isso é crime, tem que ser preso, tem que ser condenado. Com certeza. E pessoas como você, você, Lara, que vai crescer lutando, vai ser uma guerreira como sua mãe é. Uma das coisas que eu orgulhoso de lembro, quando a Lara estava nervosa, chorando, eu abracei ela, eu falei assim, Lara, você nunca deixe ninguém falar isso para você e ficar quieto. Você precisa ter a coragem de denunciar. Falei isso para ela. E quando falaram também do cabelo dela, né, na escola, eu falei com ela que ela é linda, da cor desse jeito. E agora ela mesma pede para eu comprar uns cremes para ela poder fazer o tratamento no cabelo dela. Então, assim, é importante a gente falar para os nossos filhos, né, não aceitar esse tipo de comentários, né? E assim, o que eu falei mesmo, assim, eu vou fazer justiça por mim e pela minha filha. Isso eu lembro também que eu falei perto dele, junto com o policial, que assim, não vou abaixar a cabeça. Então, que vocês também que estão ouvindo não abaixem a cabeça, né? Lutem, né? E assim, o que eu posso deixar para vocês hoje é isso, né? Lutar até o final. Mesmo que alguém fale que não vai dar em nada. Vai dar sim, se você acreditar, vai dar. Eu nunca imaginei que teria essa repercussão toda, né? Tanto que quando eu cheguei em casa, até falei com a minha amiga Nívia, né, que eu liguei para ela chorando, né, falando com ela o que tinha acontecido, né, no sábado mesmo. Para mim, assim, eu vou acabar com as redes sociais, porque teve também uma coisa que aconteceu lá dentro da delegacia, que eu fui ao banheiro, na hora que eu saí, ele estava assim com o celular, tipo assim, querendo me filmar ou até mesmo querer me intimidar, né? Então, assim, eu falei assim, vou acabar com as redes sociais, vou ficar um pouco fora, porque a gente não conhece, né, o coração do homem. Mas aí, conversando com essa minha amiga Nívia, aí a gente chegou a eu teria que contar essa história, né, para que isso pudesse chegar a vários locais e incentivar as pessoas também a não se omitirem, né, a falar, a não ficarem quietas. Tem que servir de palestra daqui para frente. Você preparar, você é professora, você sabe, você preparar para fazer palestras sobre isso. Sim. E vão aparecer outros casos aqui em Teresópolis. Com certeza. Vão aparecer com outros certeza. casos. Felizmente, isso está no nosso Vão dia a aparecer. dia. Não era para estar, mas está no nosso dia a dia. Eu, se sentar com você, eu vou te contar casos que eu não gostaria de lembrar, mas que estão aí. Eu tenho um irmão que mora hoje nos Estados Unidos, amigo, né? Cláudio Misael. Conhece o Cláudio?
Conheço. Conhece Cláudio? Conheço. E Cláudio trabalhamos junto a vida inteira, né? O que ele sofreu porque ele namorava uma loura, tá? Tatiana, o que eles sofreram? Cláudio chegava na minha casa chorando. A gente ia trabalhar junto e ele começava a me contar dentro do carro o que eles dois sofriam. Tá? Sim, Aí foram embora, hoje estão melhor que todo mundo. Estão lá nos Estados Unidos, está bem pra caramba. Mudaram, Tatiana, né? cheio de filho também, um filho atrás do outro também. E filho lá nos Estados Unidos estão felizes da vida, graças a Deus. Falo com Tatiana quase que diariamente. Eu estou com ela pelo celular. Isso, Larinha, né? muito obrigado. Tá? Pode ficar com o microfone. Você só não pode levar para você. Tá? Jaqueline, muito obrigado. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade. Quero também agradecer a todas as pessoas que mandaram, né, mensagens de carinho. Aí, agora sim, a câmera 2 é sua. Sim. Quero agradecer. Manda o recado para todo mundo. Quero agradecer a todos, né, que mandaram mensagem de carinho, que me ligaram, que choraram comigo. Agradecer aqui a Gabi, que está aqui, minha amiga lá do Mariana Leite, meu primo Luiz Henrique. Luiz Henrique e Gabriela. Sim, estão aqui com a isso. gente. Quero agradecer todos os telefonemas, homenagem, a sexta, né, das minhas amigas Silva, Samira e a Carol, que eu recebi lá em casa. Nossa, assim, eu estou muito feliz, né, por todo esse carinho. Né, e um beijo para todos vocês. Saibam que vocês moram no meu coração e que vocês são muito importantes para mim. É isso. E para a Lara também, minha família. O programa L. Carracena é você. É você, Teresopolitano, aqui na televisão, aqui na TV Diário. Então, não tem mais nada a acrescentar dentro do que aconteceu nos últimos dias. Eu conversei com o secretário de Saúde, conversei com a presidente do SINDI-PMT. A Kátia esteve aqui segunda-feira com a gente, né? Tua amiga. Você conhece a Kátia? Presidente do SINDI-PMT. O prefeito esteve ontem aqui e na mesma poltrona, sentada hoje, o Delino, que vai fazer agora uma corrida, vai correr até a Aparecida do Norte, querendo arrecadar a cesta básica. Conheço o Delino, corro mais que ele, mas conheço o Delino há muitos anos. E agora a Jaqueline e a Lara. Esse é o programa L. Carracena. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã a gente está de volta. Quem vem aqui amanhã, eu tenho que pegar meu laptop. Lara, você conhece, já viu meu laptop? Não? Então eu vou pegar para você ver. Aqui meu laptop, é meu notebook. É esse que está aqui. Eu só sei trabalhar com ele. Amanhã quem vai estar aqui comigo é o pastor Marcos, da Igreja Metodista do Vale do Paraíso. Ele comanda o Projeto Sopão. Que muita gente não conhece o Projeto Sopão, não sabe o que é. E ele vai contar para a gente amanhã a história do Projeto Sopão e de quanto ele precisa de ajuda. Ele é que vai estar aqui com a gente, pastor Marcos, da Igreja Metodista do Vale do Paraíso. Muito obrigado, atropelei 20 minutos a hora. Tchau, pessoal. Até amanhã.